Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Iniciemos este nosso encontro com a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você tem pensamento acelerado? Você fica o tempo todo pensando e não consegue desligar a mente nada, nem um pouquinho. Tem que estar, às vezes você deixa de dormir para ficar pensando em alguma coisa. Hoje nós vamos falar desse pensamento acelerado e principalmente vamos dar 2 dicas para você começar a trabalhar esse pensamento para que ele desacelere. Pensamento acelerado é algo muito comum. Todos nós pensamos o tempo todo e não conseguimos ficar sem pensar. Mas esse pensamento acelerado é um monólogo interior, quer dizer, você está conversando com você mesmo e normalmente sobre 2 pontos. Sobre o seu passado, onde você fica remoendo o seu passado de coisas que você fez e que não estão legal dentro de você. Então você fica remoendo o seu passado. E a segunda parte que faz com que o nosso pensamento fique acelerado são as preocupações futuras, ou seja, você tem preocupações com o passado, dos quais falta você tratar isso dentro de você para superar, e as que ainda estão por vir. No primeiro ponto que eu falei, sobre remoer o passado, é uma série de coisas. É um negócio que você fez e que você perdeu muito, é um negócio que você deixou de fazer, é uma pessoa que você teve problemas com ela e você está brigado, é uma decisão que você teria que ter tomado de um jeito e você tomou de outra, e você fica, puxa vida, sabe aquela pessoa que você está com raiva, que você fica dentro da sua cabeça, se imaginando, porque esse monólogo ele não é só de palavras, às vezes você cria um filme, você imaginando, dando de dedo na pessoa e falando todas as suas verdades para ela. E isso te leva a você ficar com a mente e você não consegue pensar. Você deixa de ser uma pessoa produtiva por isso. Então, esse ponto de remoer o passado, ele é muito complicado. Assim como também você ficar preocupado com aquilo que ainda há de vir. Ou seja, não veio. Um amigo meu chegou e falou assim, nossa, meu pai não dorme. Por quê? Porque daqui 4 meses ele tem que pagar o IPTU da casa. Opa! Você está preocupado com o negócio, mas ele não tem dinheiro? Tem, ele ganha o dinheirinho dele, ele paga tranquilo, mas ele fica preocupado. Preocupação, quer dizer, de algo que ainda não veio, você já está antes ocupado com aquilo. O problema de ficar pensando o tempo todo desencadeia uma série de problemas psicológicos, como mau humor, porque você fica cansado, falta de paciência, dificulta o sono, quer dizer, em vez de você dormir, descansar, relaxar, você está com a cabeça a 1000. E aí você acaba acordando cansado, porque você dorme mal. E problemas físicos, estresse, problema cardíaco, às vezes começa a engordar demais ou emagrecer, tem muita fome ou fome nenhuma. E quando a nossa saúde psicológica está com problema, afeta o nosso físico, e estando físico e mente, isso cria um círculo vicioso. Então o que nós precisamos fazer, gente? A gente tem que entender que todos nós pensamos muito. E é impossível você não se preocupar. Eu lembro de alguns momentos da minha vida que a preocupação foi muito grande. As gravidez que eu e minha esposa tivemos, quando meu pai estava doente, quando algumas pessoas ficam doentes e as notícias não são boas. Isso é normal, gente, a gente se preocupar. Agora nós estamos falando de o tempo todo. Isso não acontece o tempo todo com você. A gente tem que entender que, primeiro, é normal pensarmos. Ninguém fica sem pensar. Segundo, que nós temos que trabalhar algumas coisas para não pensarmos em excesso. Tanto que eu comecei falando que se você tem pensamento acelerado. Então, primeira coisa, gente, perdoe-se. Isso mesmo. Perdoar-se. Se algo do teu passado não está legal, você tem que entender que naquele momento você tomou uma decisão que você achou certa. Depois ela pode se provar certa
ou não certa. Mas naquele momento era a coisa certa a fazer. E se você fez a coisa certa naquele momento, tá feito. Você não tem que pensar depois. Mas se eu tivesse... Quer dizer, você vai fazer a coisa errada hoje achando que depois ela vai virar certa. Não, você faz aquilo que você acha certo nesse momento. 1 ano depois, 6 meses depois, 2 anos depois, pode ser que não seja mais certo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Então, é necessário você aprender a perdoar-se, a não guardar mágoas, a não ficar remoendo com as pessoas. Então, o passado, ele não pode ser uma prisão para a gente. O passado, ele tem que ser pedagogo. Nós já trabalhamos isso num vídeo. Então, ficar remoendo o passado não vai te ajudar em nada. Ainda mais em relação ao presente e o futuro. Então, primeiro ponto, perdoe-se em relação ao passado. O que você fez, está feito, não vai mudar. A não ser algo que você fez com uma pessoa que você pode ir lá e pedir desculpas. Às vezes é necessário isso. Mas algumas coisas não tem como mais voltar. Segundo ponto, não se preocupar com aquilo que ainda há de vir. Tem um ditado tibetano que diz assim: o problema tem solução? Não se preocupe, o problema tem solução. Agora, o problema não tem solução? Não se preocupe, o problema não tem solução. Fácil, né? Não. Nada, gente, que é internamente a nós é fácil. Nada. Se fosse, mas é um caminho, é um desafio. Você quer se sentir melhor, você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser uma pessoa mais calma, você quer sorrir, você quer ser feliz, você tem que topar os desafios e começar a fazer. No vídeo passado, nós demos 4 dicas sobre como você trabalhar melhor a sua parte interior, que é identificar pontos possíveis de silêncio, não ocupar a mente com barulhos externos, sentir prazer nos momentos de silêncio que você tiver e sentir-se incomodado com barulhos internos. E hoje nós estamos falando que você tem que perdoar o seu passado. É um auto-perdão. Eu tenho que me perdoar. E você tem que entender que certos problemas você vai ter que conviver com eles, você vai ter que minimizá-los. Então, o que a gente fala? Primeiro, passe a fazer meditação. Naqueles 5 minutos que a gente fala de você se isolar, faça. Respire profundamente. Converse com a sua criança. Eu tenho que conversar com o meu Betinho sobre os problemas. O Beto tem que conversar com o Betinho. Você tem que conversar com o seu euzinho, com a sua criança interior, como se fosse uma criança de verdade mesmo. Que você estivesse falando para ela, calma, vai dar certo. Ouça músicas instrumental, com o som da natureza, com pássaros. Não lute com você mesmo, não brigue com você mesmo. Perdoe-se, aceite-se, mas não entre em conflito com você. Quanto mais conflito você entrar, menos resultado você vai ter, mais nervoso você vai ficar, mais nervosa você vai ficar. Então, os caminhos para você conseguir ter o silêncio interior não são fáceis, mas são próximos e possíveis. Vai depender da iniciativa sua, da perseverança sua. Dessa forma, você vai conseguir. E conte com pessoas que possam te ajudar. Desde nós aqui no canal, até pessoas que ajudam. Muitas paróquias têm psicólogos, muitos grupos trabalham bem isso daí. O amor exigente, oficina de oração. Bacana, né, gente? É um caminho a percorrer. E nós estamos chamando você para percorrer esse caminho junto. Eu direto tenho que estar me policiando para não ficar a 200 por hora. Sigamos juntos neste caminho. Paz e bem a todos e a todas.